Ok, vamos desvendar isso. Pensa comigo. E se essa revolução silenciosa dos carros elétricos que a gente vê hoje não for bem o que parece? Como assim? Tipo, a gente olha para esses carros com designs futuristas dominando as ruas e pensa que eles são, sabe, o transporte absoluto do amanhã. Sim, a imagem clássica do Vale do Silício, né? Exato. Mas e se eu disser que eles são, na verdade, um fantasma de quase 200 anos atrás? Ah, isso é provocativo. Pois é. A nossa missão na imersão de hoje é justamente analisar um material simplesmente fascinante do canal Rotor. Eles deram uma aula incrível sobre a evolução dos veículos elétricos. Aham. E não é só sobre carros de passeio, certo? Não mesmo. A ideia não é só falar de carro, mas entender como esse tal futuro do transporte tem raízes muito, mas muito profundas no passado. E os números desse material do canal Rotor são um ótimo ponto de partida. Os dados são absurdos. Olha isso, a estimativa do material é que até 2025, cerca de 20% de todos os carros novos vendidos no mundo serão elétricos. 20% já é uma fatia gigantesca do mercado global. Sim, e tem mais. Eles projetam que esse número deve saltar para 40% até 2030. 40%. É um crescimento exponencial em pouquíssimo tempo. Exatamente. A fonte aponta que os veículos elétricos são o futuro inevitável. Tipo, não tem volta para motocicletas, ônibus, carros e até aeronaves. Bom, o fascinante aqui é que a gente tende a olhar para isso como uma linha reta, né? Uma história de progresso constante. Mas essa história não é nada linear. E essa é a premissa da nossa análise hoje. Houve um tempo em que os veículos elétricos eram os favoritos absolutos. Pera, eles já foram os donos do mercado? Ora, para bater esses 40% em 2030, a gente precisa voltar no tempo. E voltar de uma forma que é bem surpreendente. Porque, para a maioria das pessoas, a ideia de carro elétrico parece coisa do século XXI. Tipo, do Elon Musk para cá. Com certeza. Mas a história começa quase 200 anos atrás. Estamos falando do século XIX. Uma época em que a pavimentação de ruas ainda era um luxo. Pois é. E o vídeo do canal Rotor traz uma cronologia detalhada bem interessante sobre os pioneiros. E olha, eu preciso fazer um parênteses sobre a transcrição automática desse vídeo, porque gerou uns nomes muito engraçados. Ah, os famosos erros de legenda automática. Sim, o material cita o ano de 1828, quando o inventor desenvolveu um pequeno carro com motor elétrico. O nome do cara é Anius Jedlik, mas a transcrição capturou de um jeito genial como Anus Jodl. Nossa, sério. Coitado do inventor. Pois é, ficou registrado para a história assim na legenda. E logo depois, nos anos 1830, a gente tem o Thomas Davenport, que fez uma locomotiva para trilhos eletrificados. Que já operava com corrente contínua, um detalhe técnico vital que a gente vai explorar. Aham. E aí tem outro nome que a legenda destruiu completamente. Um criador de um carro em pequena escala com baterias que não podiam ser recarregadas. O inventor se chamava Professor Striding, mas na transcrição saiu como Professor Cabe String Digroin Ginge. Meu Deus. Imagina colocar isso no currículo da época. Exato. E, brincadeiras à parte, também tem o Robert Davidson, que construiu uma locomotiva inteira à bateria. E é aí que entra o grande gargalo da época, sabe? A evolução da bateria era tudo. Porque até então a bateria acabava e, bom, acabou a brincadeira. Isso, era um ciclo químico único. O que muda o jogo, e o material destaca isso muito bem, é a invenção das baterias recarregáveis em 1859. Pelo Gaston Planté, certo? Isso. Que a legenda carinhosamente chamou de Gaston Planté. Ele mesmo, o Planté criou a base e logo depois o Camilo Foa, segundo as legendas, melhorou muito a capacidade. E permitiu a fabricação em larga escala. Exatamente. Ele transformou uma experiência de laboratório em algo comercializável. O que nos leva ao final do século XIX, com William Morrison criando aquele veículo prático para passageiros. E aqui tem uma coisa na fonte que me deixou pensando muito. O que seria? A fonte diz que os fabricantes da época preferiam os elétricos. Porque, veja bem, os carros a combustão tinham odores completamente desagradáveis, umas vibrações horríveis e precisavam daquela manivela manual. Era uma experiência bem brutal para o motorista. Espera, então quer dizer que o poderoso motor a combustão era o patinho feio da época? Literalmente o patinho feio da engenharia automotiva no século XIX. Caramba!
Fazendo uma analogia aqui para quem acompanha a gente, é como se os carros a combustão fossem aquelas máquinas de escrever mecânicas enormes e barulhentas. Que engasgavam e sujavam sua mão de tinta. Isso, enquanto os carros elétricos eram os primeiros laptops silenciosos que chegaram no mercado. A analogia é perfeita. As limitações mecânicas da combustão interna impulsionaram muito a busca por melhorias em outras áreas. A gasolina era suja, o carro tremia inteiro e a ignição era um pesadelo. A tal da manivela. A manivela. Isso estabeleceu o palco para a maior reviravolta dessa história. Porque aí vem a grande pergunta que guia a nossa segunda sessão hoje. Se os carros elétricos eram os queridinhos silenciosos, limpos e sofisticados, por que eles simplesmente desapareceram por quase um século inteiro? Essa é a virada do jogo, o golpe de misericórdia. Conta mais, porque essa transição é maluca. O material aponta o lançamento do modelo T, de Henry Ford, como um marco, claro. Ele trouxe a produção em massa. E barateou muitos custos, né? Sim, mas se conectarmos isso ao cenário geral, a maior ironia da história automotiva não foi a produção em massa. Foi uma inovação bem específica. Qual? O motor de arranque elétrico. Pera, uma inovação elétrica matou o carro elétrico. Exatamente. O motor de arranque eliminou a necessidade daquela manivela manual super perigosa na frente dos carros a combustão. Ah, porque aquela manivela quebrava braços se o motor desse um contragolpe, né? Quebrava braços, pulsos, era um risco real. E a eletricidade entrou só para resolver esse defeito do motor a gasolina. Que ironia maravilhosa e trágica ao mesmo tempo. Com a manivela fora do caminho, os carros a combustão ganharam uma facilidade absurda. Ficaram acessíveis para qualquer pessoa dirigir sem medo de ir para o hospital. E aí, a gasolina revelou seu verdadeiro poder. Os dados da fonte mostram isso. A gasolina oferecia uma autonomia muito maior e uma disponibilidade de combustível fácil de achar em qualquer lugar. O que fez a posse de veículos elétricos cair de forma exponencial. Iniciando um reinado da gasolina que durou quase 30 anos, sem interrupções. Ninguém nem lembrava mais das baterias. Foi um longo inverno elétrico. O motor a combustão dominou toda a infraestrutura mundial. Até chegarmos aos anos 70. O material tem uma citação exata que eu anotei aqui. Nos anos 1970, a crise do petróleo atingiu o mercado como uma bola de demolição. Uma crise geopolítica e econômica brutal. Os custos do combustível simplesmente dispararam do dia para a noite. E a poluição nas grandes cidades virou uma preocupação central. Questão de saúde pública mesmo. O ar estava irrespirável em muitos centros urbanos. Mas aqui eu tenho um questionamento, um certo pushback contra essa lógica. Pode falar. Se os custos do combustível explodiram tanto nos anos 70 e o ar estava tão ruim, por que não vimos as ruas cheias de carros elétricos já nos anos 80? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, a necessidade estava lá. A tecnologia teórica também. Mas o detalhe crucial que o material esclarece é a inércia da infraestrutura. Como assim? Os carros a gasolina já eram tão absurdamente populares e enraizados naquela época que o mundo inteiro foi construído em volta deles. As estradas, os postos de gasolina... O planejamento das cidades, as refinarias, as oficinas mecânicas... Tudo. É verdade. Mudar isso não é como trocar de marca de celular. Nem de longe. O material aponta que levariam 1 ou 2 décadas inteiras apenas para os veículos elétricos conseguirem emergir novamente como uma alternativa minimamente viável. O que nos puxa direto para os anos 90 e a atualidade, o renascimento deles. Porque o efeito prático das preocupações dos anos 70 só foi dar frutos reais muito tempo depois. Sim, passando rapidamente pelos anos 90, a gente teve tentativas importantes, como o GM EV1, Um experimento muito ousado da General Motors. e também o Toyota Prius, que popularizou a ideia dos híbridos, trouxe a eletricidade de volta para a conversa diária das pessoas. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. O divisor de águas definitivo. O ano de 2008. Sim, em 2008, a Tesla lança o Roadster. E isso muda tudo. O material explica perfeitamente o porquê o Roadster foi monumental. Ele atacou o calcanhar de Aquiles histórico dos elétricos. A autonomia, né? Exato. Ele foi o primeiro veículo elétrico capaz de percorrer mais de 320 quilômetros com uma única carga. 320 quilômetros. Isso tira o carro elétrico da categoria de carrinho de golfe glorificado. Aquela baixa autonomia que havia derrubado os elétricos lá no início do século XX foi finalmente superada aí.
A barreira psicológica foi quebrada. E teve um fator econômico crucial que a aula lá do canal Rotor menciona. Logo em seguida, em 2010, o custo das baterias caiu 50%. Metade do preço. Em uma tecnologia tão complexa, isso é um salto industrial incrível. 50%. A partir daí virou uma avalanche absoluta. Eu tenho a lista dos modelos aqui para mostrar como todas as marcas aderiram rápido. É o efeito dominó da inovação viável. Olha isso. Tivemos o Nissan Leaf e o Chevrolet Volt ganhando um super destaque logo de cara. Levando o conceito para o consumidor médio. Aí em 2012 vem o Tesla Model S. Em 2013, o Porsche Panamera Hybrid entra forte no segmento de luxo. Provando que elétricos podiam ter desempenho esportivo de altíssimo nível. Com certeza. Em 2014, tivemos a BMW com o i3 e o maravilhoso i8. Em 2017, o Model 3 da Tesla entra no jogo e em 2018, a Jaguar chega com o I-Pace. Nenhuma montadora grande quis ficar para trás. O mercado virou a chave. E o dado do ouro para coroar essa sessão vem de 2021. As vendas mundiais só do Tesla Model 3 ultrapassaram a marca de 1 milhão de unidades. 1 milhão de carros de um único modelo totalmente elétrico. Citando a própria fonte, porque eles resumem muito bem. Se isso não é demanda, eu não sei o que é. A aceitação pública parou de ser uma teoria e virou um fato incontestável nas ruas. Mas com milhões de unidades vendidas e todas essas montadoras apostando tudo na corrida, a tecnologia não ficou parada. Ela se ramificou, né? Pois é, ela se dividiu para atender a diferentes necessidades. Então a pergunta que fica é, o que tudo isso significa na hora em que alguém vai ao mercado hoje para comprar um carro? Entramos na famosa sopa de letrinhas atual. Isso, BEV, PHEV, HEV. É muita sigla junta. Pode parecer confuso no começo, mas dá para categorizar de forma bem calma e clara esses 3 tipos de veículos. Por favor, me explica como se eu tivesse 5 anos. O que é e como eles funcionam? Vamos lá. O primeiro tipo é o BEV, que significa veículo elétrico a bateria. Ok. Esse é o elétrico puro, movido exclusivamente à eletricidade, sem emissão de gases de efeito estufa e, o mais importante visualmente, sem tubo de escapamento. Então esse é o que você tem que plugar na tomada ou no carregador do shopping de qualquer jeito, senão ele não anda. Exatamente. Se a bateria acabar, ele para. Simples assim. E o segundo? O tal do PHEV. O segundo é o PHEV, veículo elétrico híbrido plug-in. Esse funciona com gasolina e eletricidade ao mesmo tempo. Como se fossem 2 carros em um só. Basicamente, ele possui um tanque de combustível, um motor a combustão clássico e também uma bateria recarregável para um motor elétrico. Entendi. E ele pode alternar entre eles. Sim, o grande apelo do plug-in é que você pode dirigir só no combustível se tiver uma viagem longa ou só na bateria para ir ao trabalho no dia a dia. E o plug-in no nome indica que eu ainda preciso plugar ele na tomada para carregar essa bateria, certo? Exato. Você o conecta na tomada exatamente como faria com um veículo totalmente elétrico, o BEV. Beleza, então aí chegamos na terceira sigla, que é o HIV. O veículo elétrico híbrido clássico. Onde mora a maior confusão? Sim, ele é bem similar ao plug-in no sentido de ter tanto o motor a gasolina quanto a bateria elétrica, mas tem uma diferença mecânica fundamental. A bateria não pode ser carregada diretamente na tomada, né? Exatamente. Ele não tem aquele cabo de energia. Você nunca vai plugar um HEV em lugar nenhum. Deixa eu tentar criar uma analogia para garantir que quem acompanha a nossa discussão entenda isso perfeitamente. Pode ser? Adoro essas analogias, manda ver. Olha, o PHV, o plug-in, é como um celular moderno que você obrigatoriamente conecta na tomada quando a bateria morre. Certo. Já o HEV, esse híbrido puro, é como um daqueles relógios automáticos clássicos de pulso. Sabe aqueles que se recarregam com o próprio movimento do seu braço ao longo do dia? Sim, que não precisam de bateria descartável e nem de tomada. Isso! O carro recarrega a própria bateria através do movimento do carro e do que a fonte chama de frenagem regenerativa, além do próprio motor a combustão ajudando. A sua analogia do relógio é muito precisa para explicar a frenagem regenerativa. É fascinante pensar nisso. Mas como a frenagem funciona exatamente? Em um carro normal, quando você freia, a energia do movimento é perdida na forma de calor pelos freios. Em um híbrido, o sistema pega essa energia do momento em que você pisa no freio ou solta o acelerador e transforma de volta em eletricidade para a bateria. O carro usa o ato de parar para gerar a própria energia de andar depois. É genial! É o ápice da eficiência.
E vale reforçar que em ambos os sistemas híbridos, tanto o plug-in quanto o híbrido convencional, a bateria e o motor a combustão não estão apenas dividindo espaço, eles trabalham juntos, Com qual o objetivo principal? com um objetivo triplo, na verdade: maximizar o desempenho do carro, reduzir radicalmente o consumo de gasolina e, claro, diminuir as emissões de CO2 nas cidades. O que amarra muito bem toda a jornada que fizemos hoje. Desde aquela locomotiva rudimentar a bateria lá em 1830... Passando pelas manivelas que quebravam braços. Exato, até chegar nesse sistema de frenagem regenerativa incrível que a gente tem agora. E acho que, para quem está ouvindo a gente, a principal lição de entender toda essa evolução é perceber que o sucesso de uma tecnologia não é tão simples assim. Não basta ter uma boa ideia. Não depende apenas da tecnologia ser super avançada, silenciosa ou limpa. A história provou que vencer no mercado é sobre superar desafios logísticos muito práticos. Questões do mundo real. Como a infraestrutura, tipo o fim das manivelas manuais com a invenção do motor de arranque que popularizou a gasolina, e, recentemente, o desafio do custo, como a queda dramática de 50% no preço das baterias em 2010. Que destravou a adoção em massa que vemos agora. Exatamente. Se o custo não cai e a infraestrutura não acompanha, a melhor invenção do mundo continua presa num laboratório ou sendo o privilégio de muito poucos. Sabe, ouvindo você resumir isso, me vem uma reflexão profunda à mente. Um pensamento que não foi diretamente discutido no material do canal Rotor, mas que constrói muito em cima de tudo que eles gostaram. Opa, adoro essas expansões, manda bala. A fonte mencionou bem no começo que os veículos elétricos são o futuro não só de carros e ônibus, mas até de aeronaves. Sim, os famosos eVTOLs e aviões elétricos. Isso! Então eu te provoco a pensar no seguinte: a infraestrutura urbana moderna, as ruas, esquinas, avenidas, tudo isso foi moldado ao longo de décadas inteiramente para facilitar os postos de gasolina e os carros a combustão. A cidade inteira virou um grande ecossistema para o asfalto. Mas o que vai acontecer com o desenho físico das nossas cidades quando o transporte aéreo de passageiros de curta distância se tornar não apenas viável, mas majoritariamente elétrico e autônomo? Uau! É uma mudança de paradigma geográfico. Será que os telhados esquecidos dos prédios de amanhã vão precisar se tornar estações de recarga gigantescas? Literalmente reescrevendo a utilidade do topo dos prédios. Exato! Nós estaríamos redesenhando a nossa arquitetura urbana e visual da mesma forma drástica e inescapável que o motor de combustão redesenhou as nossas rodovias e subúrbios 100 anos atrás. O céu viraria nova via expressa recarregável. Nossa, isso é um baita pensamento provocativo. Porque mostra que a inovação é totalmente cíclica. A gente muda o motor e, em seguida, tem que mudar a paisagem do mundo todo de novo para acomodar esse motor. É o ciclo da infraestrutura tecnológica. Fica aí o incentivo para nossa audiência olhar pela janela e refletir sobre essa ideia na próxima vez que vir um carro elétrico passando. Ou, quem sabe, olhar para cima e imaginar as futuras estações de recarga nos prédios. Foi um prazer enorme compartilhar essa jornada de conhecimento com você hoje. O prazer foi todo meu. Até a próxima! Valeu, pessoal! E até a nossa próxima imersão tecnológica.